2020 é um ano marcante para a Cidade Azul, para Tubarão, já que a cidade completa 150 anos. E um dos fatos marcantes é a enchente de 1974. Nós estamos recebendo o prefeito da época, Dr. Irmoto Ferchucci. Boa tarde, Dr. Irmoto, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você que nos entrevista e ao pessoal que nos assiste também, né? Primeiramente, como é que é para o senhor fazer parte dessa história dos 150 anos de Tubarão, em especial ter dado a sua contribuição como médico, como gestor? Qual é a sua avaliação com relação a isso? Há uma diferença muito grande, né, dos períodos que a cidade viveu, né? No início do século XX, né, quando existiram algumas cheias, né, depois da cheia de 74 e agora em pleno século XXI, o ritmo que a cidade tem, né, rumo a um desenvolvimento que a gente espera que realmente seja um desenvolvimento que traga uma contribuição de melhor qualidade de vida para a população. Agora, com certeza, a gente não pode esquecer de tudo que os tubaronenses viveram, né? Faz parte da nossa história. A enchente de 74 marcou muito, algumas pessoas morreram, inclusive o senhor lançou um livro, tem dados, tem números nesse seu livro também, né? Até vou pedir para o senhor mostrar um pouquinho e contar com relação como foi, assim, em que momento que o senhor foi chamado, o senhor pensou que ia ter uma enchente mesmo, o senhor achou que não ia ter, como é que foi? Não, nós não tínhamos dúvida de que teríamos uma enchente. Na sexta-feira à tarde eu fui a Florianópolis e quando voltei à noite, ainda corremos acompanhado do Dr. Tasso, que era o engenheiro DR, à beira do rio, né, para vermos como é que estava o nível das águas. E fui para casa, tentei dormir, por volta de 5 horas da manhã eu fui acordado, no sábado de manhã, anunciando que o Capivari, o rio tinha transbordado no Capivari. Aí fui, inclusive, num caminhão, que quem me acordou estava de caminhão, fomos para lá, realmente estava ultrapassando as margens, as águas do rio, e repentinamente baixava. Naquele sábado e no domingo, o rio subia, o rio baixava, o rio subia, o rio baixava. Aí por volta das 7 horas da noite, mais ou menos, 8, lá nós nos encontrávamos no quartel, nós já tínhamos criado o Comando Militar de Tubarão, o comandante era o Major Varela, o subcomandante era eu como prefeito. Aí o rio, entrou meu motorista correndo dentro do quartel, olha, o rio está transbordando aqui na frente, e o rio estava transbordando. Só deu tempo de sairmos, né, certo? E procurarmos, né, abrigo e procurarmos atender a população. E aí o rio só um crescendo até segunda-feira, do domingo à noite até segunda-feira, por volta de 2 horas da tarde. Na segunda-feira pela manhã, eu estiquei uma corda da praça ao hospital, para tentar passar no hospital. Num determinado momento, umas 10 horas mais ou menos, não se conseguia mais passar, pela velocidade e a força da correnteza das águas. Aí, por volta de mais ou menos umas 2h30, eu lembro bem, as águas começaram a baixar. Fruto do dinamite que nós colocamos na estrada e arrombamos a estrada entre Jaguaruna e Laguna, certo? Destruímos a estrada, as águas fluíram para o mar e deram aquele rombo de mais ou menos 200 metros, né? Aí foram 2 escoadores de água, um pela Barra da Laguna, outro pela Barra do Camacho. Aí a água começou a descer violentamente, tanto que por volta das 5h30 eu já estava lá na antiga Souza Cruz, né, caminhando a pé pela avenida para ver o que é que teria acontecido naquela ocasião. Agora, falando da questão dos números de mortes, que inclusive o senhor tem o seu livro aí, até vou pedir para o senhor contar esses relatos, porque muito se fala, né, com relação a isso. O número de mortes, inclusive, está um erro, né? Há um erro muito grande. Chegou aqui uma equipe do Ministério da Agricultura, da SUNAB, e esse pessoal fez um relatório. Eles ficaram 2 horas em Tubarão, correram o sul em 2 dias e apresentaram um relatório com 193 mortos. É o que está naquele monumento lá na beira do rio. Eu resolvi escrever sobre as cheias, porque procurando, quando escrevi o livro do meu pai, achei muita coisa da enchente. Então procurei ver se conseguia escrever esse livro aí. Escrevi da primeira enchente que eu consegui documentar de 1797 para frente. Tem 39 ou 40 enchentes aqui no livro, tá? Esse número de mortes não corresponde à realidade. Porque o sujeito que escreveu colocou 32 mortos em Praia Grande. Praia Grande é Rio Mampituba. Tá? Antes do Mampituba ainda tem o Rio Araranguá.
o rio Uruçanga, todos esses rios antecedem o rio Mampituba. E o pessoal que morreu em Praia Grande, fiquei 1 dia e meio em Praia Grande, conversando com o pessoal que sobreviveu das enchentes. Não morreu ninguém em Praia Grande. Tá? Morreram todos do lado do Rio Grande do Sul, em Pirataba, que hoje é município de Mampituba, que estão registrados num cartório lá perto de Torres, o cartório em São Pedro, lá perto de Torres. Morreram 17 pessoas em Pirataba. O 32 é falso, então você vai tirar 32 de 193, já dá um desfalque. Aí o cara botou 31 mortes no Gravatal. No Gravatal só existiram 6 mortes, contando dos 3 gaúchos, né, certo, que morreram lá, mas eles incluíram ali os do Caruru. E o Caruru é tubarão. Tá? Acho que foi uma confusão, porque no socorrer, o pessoal do Gravatal entrou por cima, pelo morro, para socorrer o pessoal. Já não tinha mais ninguém, né? Desceu o morro aí deu essa confusão toda. Aí gerou toda essa confusão. Mortos em Criciúma que não teve, mortos em Araranguá que não teve, tudo isso ele colocou no 193. Que para mim hoje, do livro traz todas as certidões de óbito de quem morreu. Todos os cartórios do sul de Santa Catarina, eu os percorri e registrei a quantidade de mortos, mesmo não sendo da bacia do Tubarão, da bacia do Rio Tubarão, mas chego aí em torno de 150, um pouco mais, um pouco menos dos mortos. Inclusive, um fato interessante é a vala comum, né? 150 mortos, os corpos eram despejados de caçamba, nada disso, nem entrava caçamba lá. A imprensa aproveitou, se valeu daquele momento crítico e vendeu bastante a imagem negra de Tubarão, né? Achando que a cidade não se recuperava, que haveria muito problema e tal, e não aconteceu nada. Não tivemos doença nenhuma, não tivemos teto, não tivemos problema com ratazanas pela cidade, não tivemos nada disso, né? Certo? Febre tifoide, até erradicamos lá da Madre, que era uma zona endêmica de febre tifoide, conseguimos salvar a cidade. E outro detalhe interessante é que eu consegui localizar o piloto do helicóptero que foi comigo na Barra do Camacho naquele dia. E ele contou, quando ele fez um relato para a FAB, ele contou uma coisa interessante. Depois eles socorreram, na segunda-feira, uma senhora com 2 crianças no colo e uma bolsa. Você já ouviu falar nesse problema? Sim, todo mundo já sabe, todo mundo sabe dessa história. E ninguém sabia, até eu achá-la. Certo? Aí o Adenir mandou-me o que ele escreveu. E realmente, né, em subindo, eles queriam jogar a sacola fora. Quando chegaram lá em cima no helicóptero, a mulher com as 2 crianças no colo, a minha sacola. Queríamos jogar fora, mas não jogamos tal. Pelo amor de Deus, meu neném está aí dentro. Aí abriram a sacola, o neném dela estava na sacola. Porque o homem lá de cima manda mesmo, né? Os anjos protegeram. Protegeu a criancinha, né? Dentro da sacola que poderia ter sido jogado na água, porque estava pesando e era um empecilho para o bom atendimento do helicóptero. Mas são fatos assim que a gente viveu na enchente que são inesquecíveis, né? E depois que eu comecei a escrever o livro, comecei a buscar muitas dessas coisas, né? Lá no Caruru, uma placa, né? Um jornal de São Paulo, foi nele que eu achei, estava lá, 25 mortes na barreira. Então não tem, a placa lá foi a população que botou e consegui 2 pessoas que socorreram na época. O seu Renato, que morava perto da barreira lá no Caruru, ele socorreu tirou 15 pessoas mortas daquele lamaçal ali. Então, são fatos inesquecíveis que depois, né, aí quando eu fui escrever, foram reacendendo a minha memória, né, buscando nos socavões da minha memória, aí ficou bem mais fácil você entender a cheia do Rio Tubarão. Agora o senhor mencionou, inclusive, a história também conta que nós tivemos outras enchentes, né, uma cidade cortada pelo rio. Sim. Sempre tem essa preocupação desse rio transbordar. Como é que trabalhava o gestor na época? Como é que o senhor pensava naquela época com essas histórias que antecederam a enchente de 1974? Como é que funcionava a questão de um plano de gerenciamento para um momento como esse? Vou te dizer a história. O meu pai foi prefeito em 22, 26 e 30. Certo? Em 30 ele foi deposto pelos liberais, pelo Getúlio, né? Ele ensinou-me porque ele foi prefeito da que eu considero a segunda enchente depois de 74 em volume e tal. Ele foi prefeito e naquela ocasião a água chegou até a Garopaba, a água do Rio Tubarão. Não tinha estrada, certo? A barra abriu espontaneamente, a Barra do Camacho. Tá? E a história que ele contava eu aproveitei. Prefeito, eu
com o prefeito de Edmar, que na época era o Nilson Nandi, eu fiz todo o trajeto do Rio Congonhas e conheci. Saímos às 7 horas aqui da ponte do Sertão dos Correias ali, chegamos lá na Barra do Camacho por volta de 1h da tarde, mais ou menos. Mas fizemos todo o trajeto do rio, eu conheci aquilo como se fosse a palma da minha mão. Em 1973, nós abrimos 4 vezes a Barra do Camacho com as máquinas da prefeitura, porque eram cheias. 73 foi um ano chuvoso e um ano de cheias, não de transbordar, mas o rio encheu várias vezes, tanto que nós abrimos a Barra do Camacho 4 vezes. Essa psicose da Barra do Camacho nasceu exatamente por isso, porque quando enchia a barra fechada, os agricultores iam para lá com pá, com picareta e tal, e tentavam abri-la, né, certo? E abria um pouco e escoava muito pouco. Já em 73, com as máquinas da prefeitura, normalmente eram 2 retas. A gente conseguia abrir a barra e escoava mais e facilitava. E em 74 foi um buracão, diríamos assim, né? Mais de 200 metros de largura. Pois é, e na época a gente não tinha os recursos de comunicação que nós temos hoje em dia. Na época, inclusive, todo o trabalho da equipe da Rádio Tubá, da Catedral, que inclusive abrigaram muitas pessoas, muitas famílias ficaram aqui, né? Mas como foi feito esse processo de comunicação? Como avisar as pessoas e não alarmar, né? Mas avisar que estava acontecendo a questão do transbordamento do Rio Tubarão? O pessoal estava preparado. Eu lembro bem que a gente trabalhamos à tarde na ponte com o pessoal do Exército, né, para tirar as toras, para tirar o cisco que estava acumulando, para não forçar a ponte, porque se fosse a ponte, o tubarão talvez tivesse deixado de existir. Então a minha preocupação, e disse ao Dr. Colombo, via Rádio Tubá em cadeia com a difusora de Criciúma e Florianópolis, nós não tínhamos condições mais de falar com Florianópolis, então a cadeia com a difusora de Criciúma, acho que foi o Sérgio Custódio, que na época era, o Sérgio conseguiu essa cadeia, eu falei com o governador, disse ele, vou tentar salvar Tubarão salvando a ponte. E foi o que aconteceu, né? Aí nós saímos lá tarde, começo da noite, diríamos assim, e fomos saindo, até chegarmos aqui na frente da Casa da Cidade, na rua, na subida da rua para o Correio. E vimos o pessoal chegando pela avenida, tentando se abrigar nos pontos mais altos da cidade. O pessoal foi indo, e a gente foi tirando o pessoal. Quando a gente passou de helicóptero, chegando da Barra do Camacho para a terceira companhia, para o quartel, o que visionamos? Já não tinha ninguém do Clube Garibaldino para baixo. Estavam todos para cá. O pessoal já havia saído da madre, abandonado tudo. Tinha um pouco na casa do seu Roberto William lá embaixo, que era alta, né? Certo? E aqui já na curva do Andrina, aqui o pessoal é onde tinha gente, o resto já não tinha mais ninguém, já era um deserto. Então o pessoal realmente estava preparado e a gente foi retirando os caminhões todos da prefeitura, o pessoal do quartel todinho, né, tentando, mas não estávamos preparados para ter uma lancha para socorrer, não tínhamos nada disso, né? Foram os caminhões que salvaram e a terceira companhia, junto com o pessoal da prefeitura na época e os corpos de bombeiro, polícia militar, que socorreu a população de uma maneira geral. Agora, recordando toda essa história, inclusive no seu livro, qual é o fato mais marcante para o senhor da enchente de 74? Da 74? Bom, a história do helicóptero, da sacola da criança, esse que eu não tinha conhecimento disso, né? Trabalhamos o tempo todo juntos, né? E só depois, né, depois quando eu comecei a escrever, que eu tentei buscar o pessoal do helicóptero, aí encontrei o piloto, né, que era o Edenir, que mora em Florianópolis. Aí aquilo me comoveu bastante, tá? Me comoveu bastante. Né? E o fato de chegar aqui, quando caiu o helicóptero. Naquela época, nós estávamos reunidos na casa do bispo, do Dom Anselmo. Eu, Dom Anselmo, o Dr. Colombo, o general Campelo, que era o comandante do grupamento leste, sediado em Florianópolis, todos reunidos ali, as autoridades de uma maneira geral, e travava-se uma discussão porque o exército queria ir para Criciúma. E nós dizíamos que se o exército abandonasse Tubarão, quem é que ia ficar? Uma semana depois da enchente. Quem ficaria aqui se o exército fosse embora? O exército tinha que ficar aqui. Nesse momento, caiu o helicóptero. Aqui atrás, depois da catedral ali, né? Caiu, o cara conseguiu jogar o helicóptero no meio das casas e não machucou, não pegou ninguém, né? Nada, só algumas escoriações do pessoal do helicóptero mesmo, era um helicóptero da Marinha. Aí paramos todos, porque foi um estrondo, um barulhão grande.
Voltamos, sabendo o que tinha acontecido. Aí o general Campelo, que estava na cabeceira da mesa, do lado do Dr. Colombo, bateu na mesa, lembro bem disso aí, bateu na mesa e disse: o aviso foi dado, o aviso foi dado, o exército fica em Tubarão. Esse foi o momento, o grandioso momento da China de 1974. Essa atitude do general, fruto da queda do helicóptero. Lá em cima o cara planejou tudo. Ó, cai o helicóptero para o exército ficar em Tubarão. Caiu o helicóptero, o exército ficou em Tubarão. E se o exército não ficasse para estar auxiliando todas aquelas pessoas? Depois, né, eles já estavam aqui no Grupo Ercílio Luz, saíram de lá e vieram para o Grupo Ercílio Luz. Né? Mas, de qualquer maneira, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena e eu estava preparado para isso, né? Tinha feito, conhecia os detalhes todos sempre com o negócio de gado, de fazenda, aquela coisa todinha que fui criado na fazenda dos meus irmãos lá. A gente conversava muito sobre isso, né? E conversava. Meu pai me ensinou muita coisa, né? Inclusive com relação à cheia. Tanto foi que eu consegui abrir a Barra do Camacho pelo ensinamento do meu pai. E naquela época de 28, a água fez um valo da Madre em direção à lagoa que saía na Barra do Camacho. Aí eu tive a oportunidade de ver ainda alguns pedaços da vala existente ainda quando eu fui candidato a prefeito e quando eu fui eleito prefeito também em 1972. Para a gente concluir, então, a sua mensagem como ex-prefeito de Tubarão, como médico, com toda a sua trajetória, o que o senhor diria para os tubaronenses que este ano celebram 150 anos? Vamos valorizar o serviço dos médicos, né, certo? Que foi espetacular. O pessoal da Associação Catarinense, o pessoal da faculdade esteve aqui bastante tempo, um mês mais ou menos, e atendendo a população e ajudando os médicos do local a trabalharem. Eu acho que, olha só, eu vejo, até já tenho um pouco de idade, né? Mas eu vivi bastante já. Então, graças a Deus, vivi bastante. Para contar essa história hoje ainda, né? Sim, senão então, nós não saberíamos. Você olha só, eu creio no futuro de Tubarão. Acho que nós temos que ter mais bairrismo. Tubarão é uma cidade sem bairrismo. Isso eu já disse quando eu saí da prefeitura a primeira vez. E quem corroborou comigo foi o doutor Estélio, que tinha sido prefeito também. Era essa a nossa ideia, a falta de bairrismo que tem em Tubarão. Mas se você chegar, isso é inevitável que tenha acontecido. Se você chegar agora e ver a população de Tubarão, você vai ver que pelo menos 40% afluiu de outros lugares depois da cheia. Certo? Então, esse pessoal não sabe o que é enchente. Esse pessoal não viveu a enchente. Né? Quem viveu a enchente é que vai saber. Né? Agora vem aí um livro de um soldado que trabalhou na enchente, ele vai relatar também os acontecimentos do quartel. Ficou para ele relatar isso aí, ele está preparando o livro, tem conversado quase que semanalmente com ele. Mas eu creio no futuro de Tubarão, tá? Creio no futuro de Tubarão, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, perdemos o hospital, perdemos a Unisul, perdemos a Termocist, perdemos tudo, tá? Mas eu ainda creio em Tubarão, né? E peço a Deus todas as noites para que o nosso futuro seja bem melhor do que foi até o dia de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado.